Então, boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui nesse primeiro evento da comunidade Porto Alegre, né, da Slack Community Porto Alegre. A comunidade ela nasceu ali no mês passado, em agosto, né, no dia 6 de agosto, eu recebi a informação que teríamos essa comunidade aqui do Brasil. É a primeira comunidade do Brasil após essa aquisição da Salesforce, né? Então teve todo um ponto de reestruturação por parte da Slack junto com a Salesforce do funcionamento das comunidades. A gente teve ainda no mês passado um evento no Brasil Dreaming, que foi o evento ali pelo pessoal da Trailblazer Community, né? Onde eu tive a honra de receber o convite também para falar um pouco mais sobre Slack presencial lá em São Paulo, mas oficialmente esse aqui é o nosso primeiro evento da comunidade, então, de Porto Alegre, né? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre os próximos passos e eventos aqui da comunidade, né? Eu gostaria de ter um momento também para vocês se apresentarem, falarem um pouco também das suas expectativas, né? Em relação aos eventos que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. E vou contar um pouquinho também da história do Slack, trazendo um pedacinho do que a gente apresentou no Brasil Dreaming, né? Foi um evento que não foi gravado em vídeo, né? E nem transmitido, foi só pelo presencial. Teremos ali uma questão que eu vou abrir para vocês também para perguntas e respostas de dúvida que vocês vão tendo ali ao longo dessa sessão, né? Referente principalmente ao funcionamento da comunidade. E no final a gente tem ali um quiz interativo ali para testar um pouquinho de conhecimento, nada muito avançado, e onde a gente vai estar disponibilizando então 2 vouchers ali, né? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou arquiteto de soluções, atualmente estou trabalhando no projeto da HCL Tech, né? Tenho aqui, já vejo ali a Kênia, que trabalha junto comigo também, né, no mesmo projeto. E eu sou Slack Certified Consultant, né? Tenho essa certificação de consultant dentro da Slack. E, além disso, mais 12 certificações ali, totalizando 13 ali nesse ambiente aí de ecossistema de Salesforce. E já trabalho na área de TI há praticamente 25 anos, mais de 25 anos. Então, comecei cedo também nesse trabalho aí com a área de tecnologia da informação. Eu fiz uma formação em análise de sistemas e depois uma pós-graduação em gestão de projetos relacionados à tecnologia da informação também, né? E nesses 25 anos passei por vários papéis ali dentro da área de TI, né? Mas muito mais no início voltado à parte de desenvolvimento mesmo, né? E também depois ali trabalhei com partes de suporte, trabalhei com parte de analista de negócio, passei por posições de liderança de equipes também, né? E hoje estou nesse cargo de arquiteto de soluções. Então, a experiência com Salesforce começou lá em 2018, trabalhava numa multinacional, eles estavam com um projeto de Salesforce na qual eu não fazia parte, e um gerente me convidou, eu e outras pessoas também dentro da equipe, a se juntar à parte de Salesforce, porque isso era novembro de 2018 e eles tinham uma entrega grande para fazer em fevereiro de 2019 e estava faltando braço na equipe, né? Então eu resolvi aceitar esse desafio e hoje eu acho que foi uma das melhores decisões profissionais que eu tive na vida. A gente vai ter ali na frente um evento também falando um pouco mais sobre carreira também, né? E por que eu digo isso? Porque por incrível que pareça, nesses mais de 25 anos, assim, de 2018 para cá, é onde que, assim, eu praticamente me senti realizado e saí muito da zona de conforto
tinha também, né. Então, comecei no Salesforce já direto no desenvolvimento e para mim, né, naquela ocasião foi algo que tinha um certo receio, porque eu desenvolvia em outra tecnologia, né, mas acho que por ter esse background já de desenvolvimento, esses skills já de desenvolvimento, de conhecer outras linguagens, foi algo, fácil, assim, para eu aprender na ocasião, né, por já ter tido essa experiência de desenvolvimento, e tive o apoio também de outros desenvolvedores ali que já estavam trabalhando com Salesforce, então a gente fazia muito pair programming, então fazia as classes meio junto, já fazia a classe de teste também, né? Então, no meu caso ali específico, o desenvolvimento ele foi de uma forma até de certo modo tranquilo, né? Não que não exigiu que eu estudasse um pouco mais, né? Nos horários à noite ou final de semana, para ter uma curva de aprendizado um pouco maior também, né? Mas mais específico de Slack, então, eu tive uma prova de conceito em 2022. Eu saí dessa multinacional, resolvi ir para as consultorias de Salesforce para trabalhar com outras nuvens, para trabalhar com outros tipos de negócio de clientes, né? Então, surgiu ali a oportunidade de trabalhar com o Slack. A gente já utilizava o Slack dentro da nossa consultoria, mas muito mais voltado a apenas comunicação, né? Então, esse cliente que a gente tinha, ele precisava de uma integração de Slack com a parte da Microsoft, com SharePoint, e também com algumas rotinas do SAP, né, do SAP. Então, isso ali foi o que despertou assim muito mais o meu interesse em conhecer mais de Slack, porque eu percebi que o Slack ele não era só feito para troca de mensagens, como assim às vezes grande maioria das pessoas utilizam, mas ele tem toda uma parte por trás também de desenvolvimento, que a gente também vai falar mais lá adiante aqui na comunidade sobre desenvolvimento. Tem framework de desenvolvimento, tem a linguagem de desenvolvimento, tem toda a parte de uso de templates para iniciar desenvolvimento também, né? Além de, claro, o Slack ter toda a parte administrativa também, né? Então, basicamente, trazendo um pouco da experiência ali de Salesforce Slack que eu tenho hoje, né? Hoje, no projeto que a gente está atuando, a gente tem Slack, né? E um dos objetivos aqui da comunidade também de Slack aqui no Brasil é que a gente possa trazer o conteúdo para vocês em português, né? Facilitar o aprendizado, porque a gente teve dificuldades em achar profissionais capacitados em Slack para o que a gente precisa, né? Então, vocês vão ver ali depois nos próximos passos e eventos, vou dar mais detalhes para vocês do que a gente está imaginando aqui em termos de comunidade. E é bastante importante também ouvir vocês que estão aqui para aquilo que vocês querem aprender aqui também, qual o objetivo que vocês têm na parte de Slack também, né? Então, trazendo algumas curiosidades ali, eu sou bastante apaixonado por velocidade, né? Eu sou bastante fã de Fórmula 1, mas qualquer esporte que tenha velocidade e motor envolvido, eu sempre curto, né? Sou gaúcho, né? Então curto bastante churrasco, né? Sempre que posso, estou fazendo um churrasco por aqui também, né? E esse é um pouquinho da minha pessoa aqui, que está liderando essa comunidade aqui no. Deixei aqui para vocês o LinkedIn, ver tem bastante gente que está aqui que já é uma conexão ali no LinkedIn. Também tenho a questão aqui do Trailblazer, vocês em todas essas informações também aqui no meu LinkedIn. E a imagem que eu trouxe aqui foi da apresentação mais recente lá no Brasil Dreaming também, né? Já tive a oportunidade de apresentar outros eventos na Semana nas Nuvens, em outras comunidades também, ali do Trailblazer Community, como a Woman in Tech de São Paulo também, né? Comunidade de Brasília, aqui também, que eu estou vendo que a Kênia está representando aqui junto com a gente. Costumo brincar que a Kênia que me colocou muito nesse cenário aqui das apresentações nas comunidades. Inclusive, ela ficava lá
falando, Luciano, temos que fazer um evento de 120 horas de Slack na comunidade, então se vocês procurarem lá na comunidade dela, a gente teve, acho que foi no ano passado, né, Kenny, um evento com quatro dias falando bastante coisa de Slack. Tá, pessoal? Então, bom, agora eu gostaria que quem tiver vontade de abrir o microfone aí e falar, para se apresentar, para a gente se conhecer, se quiser abrir a câmera, né? Falar ali é só um roteirinho ali, mais ou menos, não precisa seguir o roteiro ali, né? Dizendo nome, de qual cidade ou empresa, qual o cargo de atuação, se tem alguma curiosidade para compartilhar com a gente também, né? Eu já trago aqui que uma das minhas curiosidades também é que, além dessa formação em tecnologia da informação, como eu gostei bastante também, eu gostava muito da prática de esporte, eu sou formado em educação física também, eu trabalhei com educação física somente no período inicial e chegou num momento lá que eu precisei escolher entre ir ou para educação física ou para a área de informática realmente, né? E eu decidi ficar com a área de tecnologia da informação. E então ali contar um pouquinho de vocês, qual a jornada de vocês, conhecimento do Slack, né? O que vocês esperam dessa comunidade aqui, né? E como contribuir, como que vocês pretendem contribuir também com a comunidade, tá, pessoal? Alguém aí querendo iniciar? Ninguém, pessoal? Eu posso falar aqui. Oi, Larissa. Aproveitar, Marla, sim. Marla, que eu já ganhei um brinde, então deixa eu já fazer o jabá aqui, mas prazer a todos, né? Eu sou a Marla, eu sou aqui de Santo André, São Paulo, e eu sou consultora funcional, basicamente, mas já trabalhei um pouquinho com a parte de arquitetura mais funcional também. Uma curiosidade minha é que eu gosto muito de fazer aqueles bolos de aniversário, então eu faço bolo para a família inteira. Sempre que tem algum aniversário, sou eu que faço bolo. E, bom, eu utilizo o Slack como usuária mesmo. E eu tive algumas interfaces ali, tive a oportunidade de fazer a integração com o Sales Cloud. E recentemente eu estava estudando um pouquinho para poder fazer a integração com o Service Cloud. Então, questão de notificação, ter o canal, enfim, esse tipo de integração entre o Core e o Slack, que é muito importante no dia a dia dos usuários. E o que eu espero da comunidade, eu acho que justamente isso, poder ter essas trocas com vocês, ver a maneira como o Slack está sendo utilizado no mercado, em outras empresas, e eu espero poder contribuir também com a minha experiência. Então, quem sabe um dia aí mostrar para vocês o que eu já fiz, e também, enfim, aprender mais e desenvolver cada vez mais. É isso. Certo, obrigado, Marla. Larissa? Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou a Larissa, sou aqui do Rio de Janeiro, tenho 30 anos, sou do Grupo Boticário, e hoje eu basicamente sou administradora aqui do ambiente, uma das administradoras, né? E sou meio que a ponta e o contato também com o fornecedor um pouco. Uma curiosidade é que eu não sou da área de tecnologia por fiz transição de carreira, né? Não sou originária da área de tecnologia, eu sou bióloga de formação, mas estou me formando também na área de tecnologia. E entrei para o Grupo Boticário aqui para administrar uma ferramenta que eu não conhecia. Né? Eu estou administrando a ferramenta há 3 anos, era uma ferramenta nova aqui na empresa, a empresa estava fazendo a transição para o uso do Slack. Né? O nosso ambiente é muito grande, a gente tem praticamente 20 mil usuários aqui no Slack, então eu vim para administrar a ferramenta e conhecer ao mesmo tempo. Hoje já administro ela há cerca de 3 anos, então já tenho um bom conhecimento da ferramenta, mas eu espero da comunidade basicamente o que a Marla falou. A gente não tem uma troca muito grande. Eu não sou do produto, né? Não olho para o produto, eu olho muito mais para o suporte à ferramenta e para a governança. Então, eu acho legal a comunidade aqui brasileira para a gente entender, fazer um bench mesmo, como outras empresas estão utilizando o produto, a ferramenta em si, e também
se puder, vou contribuir aqui com o nosso uso aqui, principalmente porque o ambiente é bastante grande aqui na empresa. Certo, obrigado, Larissa. Quer ir mais? Posso me apresentar aqui agora, pode ser? Ô, Gustavo, claro, cara, com certeza. Meu nome é Gustavo Guerra, eu sou da Guerra Tech, é uma consultoria que eu criei aí com o objetivo de apoiar especialmente as pequenas empresas e buscar democratizar e simplificar o acesso à tecnologia para os benefícios, né, dos negócios, de forma que elas consigam vender mais, reduzir custos, gerar mais valor percebido junto aos clientes, né? Então, sou empreendedor há algumas décadas aí e moro em Belo Horizonte. Então, lá em 2005, um pouco antes disso, descobri CRM, me tornei cliente através da minha atividade, principalmente de vendas complexas, num setor bem diferente também, bem nichado. Então, além de olhar para CRM, eu sempre busquei olhar para ferramentas. Então, quando saiu o Quip, quando a Salesforce, aliás, adquiriu o Quip, eu me tornei usuário ali, fui entender, fui buscar integração. Slack, fiquei muito feliz assim com a aquisição da Salesforce, né, uma plataforma, uma ferramenta incrível. E agora em junho, se não me engano, em junho, quando houve essa integração de uma maneira ainda mais poderosa com o Channels aí, eu já logo no primeiro ou no segundo dia aí de lançamento, eu já estava integrando, fiquei surpreso aí com toda essa integração e como é interessante, porque desde a versão gratuita do Slack, até com edições desde a Starter Suite, né, a gente pode integrar e já traz um benefício grande, né? Enfim, espero aprender com pessoas incríveis aí, sou fã do Luciano, né, conhecendo aí Larissa, Marla e outras pessoas, né, acho que tem muito a aprender aí com grandes cases. E o que eu puder contribuir aí também, podem contar comigo. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Mais alguém, pessoal? Lembrando, não é obrigatório, mas é o espaço de vocês aí para se apresentarem, colocarem seus comentários aí. Pode ser? Pode. Ô, Gustavo. E aí? Gustavo tá aqui pertinho, aqui, cara. Eu tô perto, cara. Hoje tá até tá tranquilo, cara. 17 graus dá pra ficar de manga curta, né? Aqui eu tô um pouquinho mais perto da serra, tá 15 aqui, mas tá tranquilo também. Tá tranquilo. Bom, eu sou o Gustavo, sou de Porto Alegre, trabalho na Capgemini como arquiteto de Salesforce. Eu trabalho com Salesforce desde 2018, né? Acho que hobby pessoal, acho que é cuidar de filho, assim, cara. correr atrás de criança, tá nessa fase, cara. E, cara, eu tenho... o Slack eu não conheço muito, tá? E também, por quem não me conhece, também eu sou um dos líderes da comunidade aqui de Salesforce de Porto Alegre. Aí também. Slack eu não conheço muito, fiquei conhecendo nos últimos tempos. Nunca trabalhei com integração com ele e tal, e vejo que é uma ferramenta, como outras que a Salesforce comprou, com um potencial gigante de crescimento, e com poucas pessoas especializadas ou poucas pessoas que têm conhecimento do assunto. Então, é uma coisa que chama bastante atenção, porque é uma ferramenta que tem extremamente poder de crescimento numa área paralela ao Salesforce. Então, ela pode crescer independente do que o Salesforce evoluir, enfim, ela tem sua área e integração com certeza facilita bastante.
E, cara, o que eu espero muito da comunidade é trocar experiência mesmo. Todas essas experiências que o Luciano aí tem de projeto, vivência, cara, porque isso que engrandece a gente, né? A questão de trocar, de saber, putz, eu tô com uma dúvida aqui de Slack, cara, quem que eu vou procurar, sabe? Então, isso é importante. E contribuir, cara, o que eu puder contribuir também com a comunidade, fico à disposição também. Perfeito. Até aqui dando um spoiler já, tá, Gustavo? A nossa ideia aqui é fazer alguns eventos presenciais aqui também, aqui no Rio Grande do Sul, né? E trazendo a comunidade do Trailblazer Community de Porto Alegre junto nessa participação, né? Porque eu acho que, apesar o pessoal, às vezes, eles não sabem, mas a comunidade do Trailblazer e a do Slack, apesar de ambas serem Salesforce, né? Cada um tem a sua... cada um tem a sua metodologia ali de trabalho, o seu ambiente, as suas coisas são apartadas, né? Elas não são junto. Ó, a Kenia está colocando aqui que não consegue se apresentar. Até... Consigo me apresentar porque estou no deploy. Te entendo. E aí também, só para fechar, Luciano, a gente vai fazer a gente não está fechado ainda com o evento, a gente não tem uma data, mas esse ano até, ou outubro ou novembro, a gente não quer deixar para dezembro, vai sair um evento presencial. Daí a gente vai, assim que a gente tiver mais detalhes, a gente vai se reunir contigo para a gente combinar esse jogo aí. Não, tranquilo. Obrigado aí, Gustavo. Obrigado. Quem mais, pessoal? Quantos foram? Foram uns 5, a gente tem uns 13 aqui na sala. Mais alguém querendo abrir a câmera, falar um pouquinho, se apresentar? Vou seguir aqui então, tá, pessoal? Mas fiquem à vontade, tá? Qualquer momento querem abrir o microfone, tranquilo, tá? Então, entrando aqui um pouco mais sobre próximos passos e eventos, aqui entrando, a gente está preparando mais para vocês, tá? Bom, como vocês todos já fazem parte ali da comunidade Slack, vocês já provavelmente entraram lá dentro do Workspace, lá da Slack Community, e agora a gente tem um canal dedicado ali também, que se chama ali o Members Porto Alegre, né? Se vocês pesquisarem lá pelo search o Members Porto Alegre, vocês vão visualizar. Boa noite, filho. Veio, ó, viu, Gustavo? Veio o meu aqui da boa noite agora. Então, vocês podem entrar ali nesse Members Porto Alegre também. Eu vou enviar o convite também para todos vocês que atenderam aqui esse primeiro evento. Ele é um canal nosso, né? Específico da comunidade de Porto Alegre. Então, vocês vão ver ali um canvas já inicial, já que ali eu vou colocar bastante informação sobre o canal, sobre os próximos eventos, sobre alguns temas importantes ali da comunidade, e ali vai ser onde a gente vai poder trocar todo tipo de informação também do que acontece na comunidade. Vocês podem colocar, então, também as questões de dúvidas, como o pessoal está falando ali, né, para se ajudar. Estou com um problema aqui, gostaria de fazer ali um determinado workflow para mandar uma mensagem em determinado canal, mas agora adicionar a questão de branch, eu não sei como que funciona o branch, alguém consegue me dar uma ajuda? Então, esse tipo de interação, assim, entre os membros da comunidade é que eu acho que vai agregar bastante valor para a gente também, né? É um canal público, tá? Ele não é um canal privado, né? Então, assim, para quem está iniciando no Slack, toda essa parte de conceitos aí que eu estou trazendo de workflow, de o que é um canvas, de o que é um canal público, o que é um canal privado, tudo isso, a nossa ideia é a gente procurar passar, tipo, de assuntos mais básicos para nivelar o conhecimento com todos, até chegar nos assuntos mais específicos e mais avançados também dessa parte do Slack, tá, pessoal? E a ideia é colocar também dentro desse próprio canal do Members Porto Alegre todos os documentos que a gente vai estar apresentando aqui na comunidade, né, para ficar um repositório único ali.
Luciano, mas não teria condições, por exemplo, das gravações a gente ter no YouTube? Sim, isso é uma possibilidade também, né? Tem outros líderes de comunidade ali dentro do Slack que eles têm o seu canal no YouTube, alguns têm a parte no Twitter também para divulgar alguma coisa, né? Muitos colocam também a documentação que é apresentada toda ela num Google Drive e compartilha o link do Google Drive através do Canvas ali, né? Mas qual que seria a ideia, tá, pessoal? É utilizar esse canal mesmo, Members Porto Alegre, para todo tipo de informação do que está acontecendo na comunidade e também para essa questão de compartilhar esses arquivos, mas principalmente essa interação entre a gente aqui. Eu já vi ali que a Larissa já postou ali que ela já entrou no canal. Legal, Larissa, muito obrigado. E assim, eu lembro aqui o Dirceu, que também está presente com a gente, que eu acho, ele conversou comigo já também ali pelo Slack esses tempos, que ele tinha uma preocupação muito grande, porque ele via assim que às vezes as comunidades, elas tinham, principalmente as de Salesforce, né, tinham muitos meios de comunicação e às vezes era difícil de seguir tudo. Então, tipo, uns 3 ou 4 grupos dentro do WhatsApp sobre a comunidade Trailblazer. Então, mais outras ferramentas ali também que tinham, que precisava entrar para saber também. Então, muitas vezes, ou as informações elas ficavam muito repetidas, né? Ou, então, às vezes era difícil de acompanhar tudo que tinha, né? Então, o Dirceu até tinha trazido uma sugestão, por que não organizar tudo dentro de um determinado workspace ou de um ponto assim, tá? Já trazendo para vocês, as pessoas que são líder de comunidade do Slack, eles têm um canal privado lá também, para discutir, para levar todas essas ideias. Então, a gente fica sabendo em primeira mão todas as questões relacionadas a produto. Por exemplo, questão referente a Dreamforce, que vai estar acontecendo aí agora e outro. A gente já teve uma apresentação do Keynote principal de Slack, de tudo que vai ser falado lá, para a gente dar sugestões do que vai, o que poderia melhorar. A gente tem reuniões com executivos do Slack também, né? Então, a própria CEO do Slack, a Denise Roland Bresser, ela fez um evento na semana retrasada, na qual a gente pôde perguntar questões do Slack para ela, ela respondeu. Então, a comunidade do Slack ela é bastante engajada nisso, tá, pessoal? E nessa Dreamforce vai ser a maior presença do Slack nesse ano, tá? Dentro da Dreamforce. Depois ali, quando falar um pouquinho mais da história da Slack, eu vou contar um ponto bastante interessante do que está acontecendo em termos de Dreamforce, Salesforce, Agentforce e Slack esse ano, tá, pessoal? Dúvidas de novo, pessoal, podem entrar, abrir o microfone aí, me interrompam, né? Então, a gente vai ter aqui, então, principalmente aqui dos eventos virtuais, né? O que ele está sendo planejado? São eventos praticamente quinzenais, a gente vai ter 2 eventos virtuais a cada mês, né? E na sua grande maioria em português. Porque eu estou trazendo português? Porque é uma comunidade do Brasil, a gente sabe que às vezes a questão do idioma é extremamente difícil também, a parte do inglês, principalmente para a questão de fala e de entender muitas vezes, e a gente tem muito conteúdo que, sim, geralmente é tudo em inglês, né? Então, como é uma comunidade brasileira, o foco é trazer as novidades para a gente estar trabalhando aqui junto com o pessoal do Brasil, como o Gustavo está comentando ali, de brasileiros para brasileiros, e é isso aí mesmo, tá, pessoal? Para quem me conhece um pouco, assim, de outros eventos que eu já participei, né, eu costumo dizer sempre assim, que tipo, largou uma org Salesforce para o Luciano trabalhar que está em português, o Luciano não sai do outro lado. Por que eu falo isso? Porque eu considero muito ali as questões para quem está se preparando, principalmente para certificações, para estar habituado a trabalhar com a ferramenta em inglês, porque as questões vão ser todas em inglês, os conceitos vão ser todos em inglês. Então, na parte do Slack aqui,
eu também vou falar o channels, que são os canais, né? Eu vou trazer esses pontos assim, mas vou dar essas referências em inglês para vocês também, porque quem for se preparar para a certificação vai ter que fazer ela em inglês e vai ter que saber dos termos em inglês também, né? Outro ponto, a gente vai trazer convidados especiais. Então, por exemplo, no projeto que a gente estava trabalhando aqui no Brasil, as pessoas de Slack, de projeto, da parte, inclusive, de arquitetura, mas muito mais de negócio e gerenciamento de projeto, da equipe de Slack de Salesforce que trabalhou junto com a gente no projeto, são brasileiros que estão trabalhando na Alemanha, em Londres, e nos Estados Unidos e no Canadá. Então, assim, pessoas brasileiras que procuraram trabalhar com o Slack e conseguiram oportunidades fora do Brasil para estar trabalhando diretamente dentro da Slack. Então, tem pessoas que, por esse relacionamento ali, eles vão vir aqui dar algumas palestras para a gente também, né? Falar um pouquinho de carreira, como que é a atuação deles, né? E alguns momentos eu vou trazer, por exemplo, também o Jacob, que é o líder do programa todo da comunidade, né? Eu já conversei com ele também, tem interesse de falar. Então, algumas dos eventos que a gente vai ter vão ser em inglês, mas a grande maioria em português, né? Eventos de co-host, como a gente já estava meio conversando aqui junto com a Trailblazer Community, então a nossa ideia é fortalecer essa presença do Slack, assim como a Salesforce está puxando muito forte a parte do Slack agora, com muitas funcionalidades novas, como o Guerra já comentou ali, a parte do Salesforce, Slack Channels, a parte do Agentforce está vindo muito forte também, né? A gente vai fazer eventos em parceria também com a Trailblazer Community. E os eventos presenciais, como eu estava falando, a nossa ideia é ter o evento presencial em Porto Alegre, já trazendo junto a Trailblazer Community de Porto Alegre, e um planejamento para São Paulo também, de ter um evento presencial lá em São Paulo, falando de Slack. Hoje no Brasil não existe nenhuma outra comunidade de Slack, somente aqui do Rio Grande do Sul, mas a ideia é tentar que a gente tenha outras comunidades Slack também espalhadas aí pelo Brasil, assim como a gente já tem os do Trailblazer Community. Então, um planejamento para São Paulo, para um evento presencial, ele está voltado para o ano que vem, em 2026. Então, próximos eventos, hoje aqui em setembro, aqui, o que a gente está tendo agora é dia 24/9, né, esse inicial, mas em outubro a gente já vai ter o primeiro evento ali falando sobre carreira e certificações do Slack, tá? Essas datas aqui, as de outubro, a princípio, elas são essas datas que vão ficar em novembro, em dezembro talvez possa ter alguma alteração em termos de data, porque o que acontece? Como a gente tem as duas comunidades, Trailblazer Community e a Slack Community, o que eu estou buscando fazer? Tem muito evento na Trailblazer Community, né? Então, para a gente não ter eventos que vão estar em conflito com outros eventos da comunidade, eu procuro ajustar o do Slack, porque só existe uma comunidade de Slack, como eu já falei, para que as datas elas não coincidam com outros eventos da Trailblazer Community, dando assim a oportunidade de vocês participarem em mais de um evento sem ter essa preocupação de estar tendo algum tipo de conflito, tá? Então, nesse evento do dia 8 de 10, a gente vai falar muito sobre as carreiras ali e certificações do Slack. A gente vai focar bastante ali em todas elas, tanto a de consultor como a de administrador e de desenvolvedor, que são as três que existem, né? Passar rapidamente, assim, os tópicos de cada uma delas e como se preparar para essas certificações, né? Vou dar algumas dicas também do que eu considero ali para qual certificação iniciar e algumas partes de estudo também do que é necessário, né? No dia 21 de 10, isso é uma semana logo depois que acaba o Dreamforce, a gente vai fazer um evento para falar sobre tudo que foi apresentado em termos de Slack no Dreamforce, todas as novidades que a gente teve por lá. E em novembro, eu diria que é onde a gente começa mesmo aí a falar da ferramenta de Slack, né? Então,
No dia 4 de novembro, a ideia é a gente começar conhecendo o Slack, onde a gente vai passar por praticamente todas as funcionalidades que tem em termos dos conceitos, né? O que é um workspace, o que é um canal, quais os tipos de canal que a gente tem, aonde que eu vou utilizar um Huddles, para que serve um workflow. Então, é um Slack básico, assim, meio em termos de nivelamento, como mandar as direct messages, como fazer as questões ali de utilização de Canvas, né? Já puxando um pouco depois, daí, em novembro, no segundo evento, sobre as melhores práticas. Então, nomenclaturas que a gente pode utilizar, por exemplo, para canais, questões de etiquetas dentro ali de respostas que a gente dá, para que servem os emojis que a gente tem, porque dentro do Slack a gente tem alguns emojis que são específicos para determinadas funções, né? E em dezembro, então, a gente começa a falar de toda a parte de administração do Slack e de desenvolvimento do Slack também, tá? Ali, vocês já comentaram, a gente já tem pessoas experientes aqui há praticamente 3 anos com a parte de administração do Slack. Eu costumo dizer que a administração do Slack também é um mundo à parte, assim, porque tem bastante coisa para ser feito ali em termos de administração. Na parte do desenvolvimento, para quem não sabe, o Slack tem diversas APIs também que são desenvolvidas ali para diversos tipos de funcionalidade, além de toda a parte do desenvolvimento ali para quem já está acostumado a desenvolver dentro do Salesforce. Então, o Slack tem todo um ambiente de desenvolvimento também. Se eu quiser desenvolver utilizando ali o framework do Slack, eu consigo. Eu tenho todas as opções de bibliotecas também. Dentro da parte do desenvolvimento, assim como a gente tem dentro do Salesforce a parte do App Exchange, dentro do Slack a gente tem a parte de aplicativo somente específico de Slack também. Então, essa é a ideia do nosso planejamento até aqui, o final de 2025. Pessoal, dúvidas, perguntas? A Larissa já levantou a mão aí. Larissa? Oi, Luciano. É mais para entender como é que vocês entendem o horário dos eventos. Esse daqui, no caso, não foi em horário comercial, era mais para entender se os próximos, a previsão é que seja em horário comercial ou não, só para a gente se programar. Não, a previsão é que a gente faça sempre após o horário do expediente, entre 18h30 e 19h, mais ou menos iniciando, né? E a duração no máximo 1h30, assim, né? Vão ter outros tópicos, por exemplo, que às vezes vão ser mais de uma sessão, a gente inicia numa e continua em outra, né? Principalmente, por exemplo, nessa parte de desenvolvimento, porque quando começar a entrar alguns pontos mais críticos, assim, em termos avançados, eu diria, né? A gente vai procurar fazer tipo como sendo um workshop mesmo, demonstrando ali passo a passo o que tem que fazer, aonde tem que clicar, dando exemplos assim. Assim como vão ter outros exemplos de eventos mais específicos. Por exemplo, quando a gente for falar de Huddles, a gente não precisa de 1 hora total de Huddles, então provavelmente em 30 minutos, 45 minutos a gente acaba, né? Quais são os eventos que talvez vão acontecer em horário de expediente? Esses eventos que a gente vai estar falando com o pessoal de fora, por causa da localização que eles estão, né, e do horário de trabalho deles. Então, eventualmente, algum desses eventos, mas quando for esses eventos também, que eu vou estar trazendo algum convidado para conversar, vão ser eventos curtos de 15, 30 minutos de discussão, no máximo 45, que esses sim vão poder ocorrer no horário, assim, de expediente, tá? Mas, na sua grande maioria, todos os que forem aqui da Slack Community Porto Alegre, sem presenças de convidados, a sua grande maioria vai ser por volta ali de 18h30 até 19h30, no máximo, iniciando nesse horário aí das 19h30, certo? Mais perguntas, pessoal? E aqui eu deixei uma nota embaixo, em outubro a gente já vai ter um evento no Salesforce User Group São Paulo, que é do Francisco, né, mais conhecido como Chicão, trabalha ali junto com o Gustavo também na Capgemini.
a gente vai estar falando bastante ali de experiência avançada de Slack com Agent Force, tá? Então, nesse evento vai ser uma demonstração, tipo, desde o início ali, como habilitar toda a parte de inteligência que a gente precisa para estar criando os agents e demonstrando também os agents criados no Salesforce sendo utilizados lá dentro da parte do Slack, tá? Então já ficam todos aí convidados aí para esse evento no dia 28 de outubro. Bom, trazendo aqui um pouquinho da história do Slack, então entrando um pouquinho já na questão de Slack realmente, né? Eu não sei se todos conhecem, mas o Stuart Butterfield, ele foi o fundador da Slack, né? Então eu trouxe aqui algumas frases interessantes que ele comentou, né? E essas frases, elas estão num blog de um cara ali, de engenheiro de software, que trabalhou com ele lá nos anos iniciais, né? Então, para quem não sabe, o Stuart Butterfield, ele foi CEO por grande parte ali da história do Slack, né? E ele começou com algumas empresas que, na verdade, ali ele não foi obtendo muito sucesso, né? Então, quando ele fala que eles tinham que encerrar o jogo, vocês vão ver no próximo slide ali o que seria esse encerrar o jogo, né? Mas vocês visualizam ali a preocupação que na empresa que ele estava, se eles continuassem da forma que eles estavam continuando, provavelmente eles iriam ir para a falência, né? Então, ele resolveu parar em um determinado momento da história ali, da carreira dele, repensar esse empreendedorismo dele para fazer outra coisa, e é a partir daí, então, que surgiu o Slack, tá? Então, procurei trazer aqui uma linha do tempo da história do Slack para os principais marcos para a criação da empresa e da ferramenta ali, do aplicativo do Slack, né? Então, 2002 foi onde o Stuart Butterfield começou, né? Ele começou com a questão da LudCorp. A LudCorp foi uma empresa voltada para jogos online, né? Por isso que ele fala ali antes que eles tinham que encerrar o jogo e tudo mais, mas a gente chega nesse ponto um pouquinho mais adiante aí nessa linha do tempo. Então, a LudCorp, ele tinha uma plataforma lá de jogos online de RPG, já lá em 2002, e em 2004 ele criou o Flickr, né, que era uma ferramenta ali para compartilhamento de fotos, que posteriormente ela foi comprada pela Yahoo, já logo no ano de 2005 ali, né. Então, pulando um pouquinho, né, nessa história do Stuart ali, em 2009 ele criou a TinySpec. A TinySpec também continuava sendo voltada para jogos online, e eles lançaram já em 2011 o Glitch, que também era uma plataforma para jogos online, só que essa plataforma do Glitch, ela começou a não ter muita adesão do pessoal. Então, em 2012, o Glitch já encerrou todas as atividades ali, e foi naquele momento ali que o Stuart comentou, né, que precisava parar o jogo, repensar o que nós vamos fazer. E existem ali vídeos no YouTube com entrevistas do Stuart, ele costuma comentar, né, eles trabalhavam muito ali dentro da TinySpec, mas ele não curtia muito a questão dessas informações de e-mail, de estar trocando um monte de e-mail toda hora e tudo que era coisa relacionada a isso aí. Então, o que eles pensaram? Eles já tinham desenvolvido uma ferramenta de comunicação muito baseada ali na parte do que era a tecnologia que a gente tinha lá com IRC, onde a gente tinha toda a parte lá de se conectar, de ter as partes de grupos, os voltados canais. Então, eles desenvolveram uma ferramenta praticamente interna que eles utilizavam, que veio a se chamar o Slack, né? O Searchable Log of All Communication Knowledge, que seria algo como tipo um registro pesquisável de todas as comunicações e conhecimento, né? Então, para quem não sabe, Slack é tipo um acrônimo dessas palavras ali. Por que ali aparece 2013 e somente em 2014 ali
o símbolo do Slack, tá? Porque em 2013 eles fizeram um beta teste, né? Um beta teste dessa ferramenta em 2013 e em 2014 eles já lançaram para o público, certo? E ali os números que a gente tem depois ali, eles são praticamente impressionantes, na minha opinião, tá? Porque em 2015 eles já tinham 500 mil usuários ativos diariamente na ferramenta. Um ano depois, esse valor já pulou para 5 milhões de usuários ativos diretamente. 2020 já chegou para 12 milhões. E hoje, atualmente, no início de 2025, a gente já tinha 42 milhões de usuários ativos diariamente utilizando o Slack, né? Então, 2021 foi quando a Salesforce adquiriu realmente a Slack ali, né? Então, a gente está há 4 anos apenas com essa parte de Salesforce Slack, e 2025, porque a gente tem ali uma apresentação ali da telinha do Slack com o Agentforce. Como eu comentei, vai ser o momento que a Dreamforce está dando mais visibilidade em termos de evento, em termos de Slack, em termos de funcionalidade. E para vocês que acompanham ali a parte da Dreamforce, todo ano existe um hackathon, né? Feito lá na própria Dreamforce, né? Que eles premiam a equipe que apresentar o projeto mais legal daquele hackathon. E esse ano ele é voltado para Agentforce e Slack. Inclusive, por coincidência, a inscrição para o hackathon finaliza hoje, no dia 24 de setembro, né? E os 3 melhores projetos eles vão apresentar na Dreamforce, os projetos, e o ganhador, a equipe ganhadora, vai ganhar um prêmio de $100 mil para esse hackathon, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo a importância aí que está aparecendo. Se vocês se acompanham ali, tipo, LinkedIn ou qualquer outro canal ali da Salesforce, vocês vão ver, ou o próprio da Slack, muita coisa integrando Slack com Salesforce, né? Então, esse aí é o ponto chave que eu acredito que vai vir muita coisa ainda em termos de Slack e Salesforce, certo? Vocês vão ver em outros eventos que Slack não é só relacionado a Salesforce. A gente consegue fazer integração de Slack com praticamente todos os aplicativos que vocês já costumam utilizar, tipo um Google Drive, um Trello, parte de Outlook, Teams. Por quê? Porque qual que é o objetivo ali do Slack, né? Eles falam, um Slack HQ, eles costumam comentar assim, né? De ter no Slack, por exemplo, até com as integrações de Salesforce, eu não precisar sair do Slack, entrar lá no Salesforce, ir no Sales Cloud, visualizar uma oportunidade, ou ir então dentro do Service Cloud para buscar um caso, ver as informações. Com essas integrações que a gente tem hoje entre Slack e Salesforce, a pessoa pode ficar simplesmente dentro do Slack trabalhando, atualizou uma oportunidade lá dentro do Salesforce, já pode mandar diretamente para um determinado canal específico daquela equipe que trabalha com aquele cliente, ele já vai ter dentro do Slack que existiu uma atualização dentro da oportunidade, ou se teve um caso que foi aberto em determinada prioridade, já jogar dentro de um canal do Slack para a equipe responsável por resolver, sem ele precisar estar perdendo essa produtividade que ele tem ali, né, de estar navegando para diversos outros tipos de aplicativo e tendo que voltar para o Slack para trabalhar no Slack. Tá, pessoal? Bom, um pouquinho mais sobre a questão de história. Então, se vocês quiserem saber mais curiosidades, o Johnny Rogers aqui, que é esse engenheiro do Slack, e a Ellie Rail, que foi senior vice-presidente de produto, os dois eles saíram da Slack em 2023, mas eles mantêm esse buildingslack.com, que é um blog que conta a história toda inicial do Slack até essa passagem deles até 2023 aí, né? Então, se vocês entrarem nesse buildingslack.com, vocês vão ver, é bastante interessante
Desculpa, pessoal. Conta toda essa historinha ali que tem, né? De como o Slack surgiu, mostra o dia 1 de quando foi anunciado o Slack, mostra o que eles estavam planejando em termos de MVP do Slack para desenvolver, e várias curiosidades, assim, com fotos também, é bem interessante, tá, pessoal? Deixei esse ponto aqui muito mais como uma curiosidade para vocês. Dúvidas, pessoal? Acho que hoje praticamente era isso aí que eu gostaria de apresentar e deixar para vocês aqui espaço para perguntas, respostas aí em relação a conteúdo, em relação à comunidade, e depois a gente pode passar ali para o nosso quiz ali. Algum comentário, dúvida? Eu queria comentar que, né, até complementando um pouco do que o Kelly falou aí, eu vejo o seguinte: a gente sabe que tem muitas empresas inovadoras, mas startups e tudo, né? Às vezes empresas que utilizam o Slack há um bom tempo, embora se o CRM de alguma forma é desconhecido para muitas empresas, não estou falando nem de Salesforce, né? Às vezes até empresas de faturamentos aí de milhões, se aproximando talvez de 1 bi, e ainda não sabem direito de CRM. A gente vê esse tipo de caso. Então tem um lado cultural aí, tanto... aí eu já estou falando uma outra questão, né? Mas quando a gente fala do lado, numa questão mais cultural também, é de que também, a partir do momento que as empresas começam a descobrir Slack, e os clientes Salesforce também, e vice-versa, né? Clientes Slack aproximarem mais de Salesforce, a cultura de usar o Slack, né? De fugir ali um pouco do WhatsApp, né? Todos os benefícios aí que o Slack pode proporcionar. Então, acho que é um pouco de um desafio, uma missão nossa aí, né? Eu acho que é como eu comentei ali, né, Gustavo? O que eu vejo, assim, muito de mercado, principalmente no início ali, eram as pessoas usando o Slack porque, tipo, já tinha a questão do Salesforce, tinham comprado, ou era uma consultoria que era parceira e utilizava, mas a princípio não sabia todos os recursos, funcionalidades e potencial que o Slack tinha, né? Então era muito mais só para troca de mensagens, quando muito fazer ali uma reunião, né? Mas sem explorar muito a questão tipo de workflow, né? Por exemplo, quando eu estava lá na minha equipe, eu liderava uma equipe e a gente tinha a questão do uso do Slack e era muito troca de informações assim, né? Então, eu criava workflows ali para lembrar eles de que determinado dia eles tinham, por exemplo, que passar evidências de histórias ou fazer qualquer outro tipo de funcionalidade. Então, eu criei um workflow lá que disparava, por exemplo, toda segunda de manhã em determinado canal ali para a equipe, uma mensagem, até mesmo às vezes com um formulário com coisas que eles tinham que preencher, e eles preenchiam com base naqueles dados ali, e já chegava para mim tudo pronto já no formato que eu gostaria de ter para apresentar, tipo, para a gerência, né? Então, vários pontos, assim, que, a meu ver, muitas vezes o pessoal não conhece do Slack, são pontos, assim, que a gente está buscando a incentivar aqui na comunidade a ter esse conhecimento e pensar em algo que possa ali trazer benefícios no dia a dia, né? Para a questão da equipe. Isso aí, muito bom. Quem mais, pessoal? Mais nada de dúvidas? Vamos passar para o quiz. Vamos passar para o quiz, então. Eu vou colocar aqui para vocês. Opa, desculpa, pessoal. Vou colocar aqui para vocês o quiz, tá? A gente vai fazer lá no Menti. Deixa eu só jogar aqui para vocês no chat. Preparar aqui para vocês poderem acompanhar.
Joguei o link aí para vocês, pessoal. Deixa eu começar a apresentação aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, como que funciona, tá, pessoal? Vocês podem entrar pelo link que eu coloquei ali ou acessar ali o mente.com, né, com esse código 39170906. Já vi aqui que nós temos 7 pessoas ali já que já entraram, temos 12 participantes aqui na sala. 10, já temos 10 participantes ativos ali. Alguém não conseguiu entrar? 11 comigo 12, acho que estão todos lá, né? Então, pessoal, para quem acho que a maioria já deve ter participado, mas vão ser perguntas rápidas para entender o que foi compreendido, né? Coloquei ali que não se preocupar, é apenas questão de diversão mesmo, né? E vão ter alguns vouchers em jogo ali para os melhores colocados, tá, pessoal? Acho que todos já entraram, né? Posso passar aqui a parte do QR Code. Teremos 5 questões, já temos ali o pessoal já participando. Então, boa sorte para todos aí, pessoal. Vamos iniciar. Então, qual empresa criou o Flickr e qual empresa adquiriu o Flickr, tá? São 2 empresas ali, uma que criou e a outra que adquiriu. Isso aí, tivemos 6 acertos, Ludcorp e Yahoo. Isso aí, pessoal. Lembrem, a Ludcorp foi a primeira lá dos jogos da plataforma online de RPG. E em 2005, Yahoo adquiriu. Vamos para o próximo. Classificação. Bolívar e Danilo. Para a questão 2. Em que ano o Slack foi oficialmente lançado ao público? Em 2014. 3 pessoas acertaram. Lembrem, em 2013 eles fizeram o beta teste, o lançamento dele foi em 2014. Bolívar, mais rápido de novo, Danilo. O Bolívar e o Danilo, cara, eles não perdem uma, Luciano. Não perdem uma, né, cara? Eu já acompanho nas outras comunidades. Eles fazem mente de teste toda semana. Cara, sim, o Danilo é o Danilo cara. mesmo? É o mesmo Danilo? Eu não vi. Ah, não, esse é outro Danilo. Esse é outro Danilo. Silva. É porque tinha outro Danilo ali. Mas pode continuar, Bolívar. Não tô reprimindo o artista, não. Vamos para a terceira, pessoal. Em que ano a Salesforce adquiriu o Slack? Ah, essa é fácil, essa é fácil. Dois mil e vinte e um foi oficializado ali.
Continua Bolívar e Danilo ali na frente. Temos mais duas aí, ó. Quem é o CEO atual do Slack? Qual o nome da pessoa? E agora, pessoal? Ó, essa foi a mais parelha ali, né? É a Denise Holland Dresser ali. Lembre, o Stuart ele começou, o Butterfly pegou. Vamos para a última. Então, aqui... O que significa Slack? Isso, Searchable Log of All Communication Knowledge. Então temos ali Bolívar, Gustavo, quase tivemos ali o Bolívar e o Gustavo DB em segundo, não, e o Danilo em segundo lugar. Danilo. Então, o Bolívar 4.693 e o Danilo Silva 2.618. Então, como que funciona agora, tá? Bolívar e Danilo, eu preciso do nome completo de vocês e do e-mail, tá? Vocês podem me passar aqui no direct message ou pelo LinkedIn. Eu entro lá na comunidade, eu preciso colocar o nome e o e-mail de vocês, né? O pessoal da Slack recebe, eles me passam o voucher e eu compartilho junto com vocês as instruções daí para receber esse voucher, tá? Vocês vão ter um link com acesso, com um campo para entrar com o voucher. No momento que entrou com esse voucher, vocês vão ter uma tela ali mostrando todos os brindes que estão disponíveis ali para vocês e vocês podem escolher o brinde que vocês desejarem ali, chega entregue na casa de vocês também, diretamente ali pelo pessoal da Slack, tá? Pessoal, só para falar uma coisa, diga. Luciano, é que esse é o segundo brinde que o Bolívar ganha hoje, porque ele ganhou um voucher de certificação no sorteio do Maurício hoje de manhã. Ah, não acredito, cara. Ele tava falando que... Ele é uma máquina, ele já ganhou com a gente também. Não sei se foi um ou se foi dois. Não, mas o do sorteio foi uma sorte, né, cara? Porque ontem de noite a gente tava falando Ontem de noite a gente tava no negócio da questão de estudo para admin lá, eu entrei e disse, por que tu não faz a prova? Ele disse, porque eu não tenho voucher hoje de manhã, não foi lá e ganhou. O negócio. Pô, parabéns aí, Bolívar, parabéns, Danilo. E outro ponto ali que eu queria trazer para vocês, tá? Já dando um spoiler aqui também, no evento de carreira e Slack a gente vai ter sorteio de voucher também, mas o voucher ele vale especificamente para qualquer uma das 3 provas de Slack, tá? Ou de admin, ou de consultor, ou de desenvolvedor. Não é possível usar para as outras provas da Salesforce, né? E a gente tinha até então ali os vouchers até junho do ano que vem, mas pode ser que essa data aí mude, tá? Não, acho que não para menos, mas provavelmente ou continua até final de junho do ano que vem para tirar essa certificação, ou então ela pode ser até que se estenda essa questão dos vouchers, se forem vouchers
mais novos, tá? Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, eu vou ver aqui a lista de quem se inscreveu e quem atendeu o evento também, adicionar quem não entrou lá também no canal público lá da comunidade de Porto Alegre, dentro do Slack Community Workspace ali, e vocês sintam-se à vontade para me chamar ali através do LinkedIn por mensagem, ou me chamar no próprio Slack lá com direct message, certo, pessoal? Obrigado aí, pessoal, Bolívar, Marla, pelos parabéns aí. Obrigado, Luciano, pela pioneirismo aí na comunidade de Slack. E, cara, que vida longa, né? Isso, que seja o primeiro de muitos, né? Exatamente, isso que a gente espera. Cara. Exatamente. O objetivo aqui vai ser realmente transferir conhecimento e, quem sabe, dar oportunidades também de trabalho para o pessoal nessa área aí de Slack, que, a meu ver, eu acho que vai crescer bastante, tá, pessoal? Com certeza, com certeza. Valeu, pessoal. Valeu, uma boa noite para todos. Noite. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.